Ô, fiel torcida! O Silvestre tá na tela de novo para dar uma geral sobre o elenco do Coringão para a final do Paulistão. Tá contigo, Silver. Elenco corintiano que, se não terminou, tá terminando agora o treinamento no CT Joaquim Grava. Recebeu 3 dias de folga e aproveita esse momento para recuperar jogadores que estão bem desgastados fisicamente. Então é um período data FIFA para recuperar o gramado da Neoquímica Arena, plantar novas sementes, deixar o piso top de linha para a grande final da quinta da semana que vem contra o Palmeiras e também recuperar jogadores desgastados. Eu vou citar 4 aqui. O Coronado, que continua no departamento médico, lesão muscular, situação mais complicada, se bem que ele não é titular, mas seria uma opção para a vaga do Rodrigo Garro. Esse se preocupa. Não tem lesão, mas tem tendinite no joelho, andou sendo desfalque de alguns jogos, perdeu parte da pré-temporada, não disputou o jogo de ida contra o Palmeiras, a primeira final lá no campo do Verdão, é uma tendinite no joelho, então ele vai aproveitar também esse período para se recuperar, acredito que vai dar tempo. O Yuri Alberto com dores no ombro e no pé, questão de tempo ele vai estar 0 bala, e o Hugo Souza, que está com dores nas pernas ou numa das pernas, ele tem evitado cobrar tiro de meta com algum desconforto muscular. Então esses 4 jogadores aí são os que a gente tem que ficar mais de olho e mais atento, mas o Corinthians deve ter força máxima à disposição para o jogo da próxima quinta-feira. Ranielli dando um ótimo exemplo de profissionalismo como atleta de futebol, ganhou as folgas, mas trabalhou sozinho no CT, sozinho entre aspas, né? Mas ele foi lá no CT Joaquim Grava trabalhar na terça e na quarta, também conhecida como ontem. Só não foi na segunda-feira porque as portas do CT estavam fechadas, até os funcionários ganharam folga, mas o Ranielli está mostrando serviço com apetite para o grande jogo. Obrigada, Silver. Já, xerifão. Olha só, Garrafa, da lista trazida ali pelo Silvestre, o Coronado é aquele que deve ficar de fora mesmo, é a tendência, né? Vai que ele se recupera. Os outros, a dor na perna do Hugo, o Garro, o Yuri Alberto... Para decisão de campeonato, isso não é computado. Vai jogar, isso não é computado. Até de muleta. É a chance desses caras ganharem o primeiro título com a camisa do Corinthians. Eles, obviamente, querem muito. Não é? E é um jogo importantíssimo, principalmente depois do papelão que o Corinthians fez na pré-Libertadores. Uma coisa não apaga a outra. O Corinthians, Campeonato Paulista, ganhar um título em cima do Palmeiras, ganhar na casa do rival 1-0 é lindo, é maravilhoso, o corintiano fica feliz, mas que está atravessado na garganta a eliminação na pré-Libertadores, está. Semana seria muito tranquilo, o Corinthians classificado na pré-Libertadores, já para a fase de grupos da Libertadores e ganhando o Palmeiras, seria lindo, mas não foi desse jeito. E aí, se você tem na pré-Libertadores adversários de peso, tudo bem. Mas como não é o caso, como o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores, não pode se esquecer, não. Aliás, não é informação, é sensibilidade de futebol. Futebol é assim. Tô até bater pro Corinthians falar que eu tô secando e tal. Já sei o que você... Pô, se perde a final em casa pro Palmeiras, o Corinthians vai buscar um técnico pra sequência da temporada. Ai, Garrafa. Vai ou não vai? Vai. É o futebol. O jogo pro Ramon é fundamental para permanência e sequência do trabalho. Final de Copa do Mundo. Elimina na pré-Libertadores como eliminou. Ganha o primeiro jogo. O primeiro jogo não dá título. Vai para casa com a vantagem de perder do Palmeiras. Um abraço, velho amigo. Vá para Argentina e vai ficar lá. É exatamente isso. Até por isso eu acredito que essa informação que eu trouxe aqui ela deve se manter. O Corinthians com o seu tripé de volantes. Qual que é a ideia? É colocar os caras para correrem, morderem, exatamente como o Corinthians fez no Allianz Parque. Olha, é o Martínez correndo muito pela direita. Ficaria Martínez, Carrilho e Ranielli. E aí o Bidon ficaria de fora nesse primeiro momento. Sai o Romero e entra o Garro. Sai o Romero e entra o Garro. Isso. O Garro é um meio armador, só que um Garro corre demais. Ele não é aquele meio armador que fica ali esperando só a bola no pé. Não é o caso. Então o Garro não compromete nesse ponto. Mas você e tem aí três, o tripé justamente pensou o seguinte, olha, nós estamos com a vantagem, mas nós temos que morder o Palmeiras. Então mantém o tripé aqui de volante. Mas isso o Ramon vai fazer, porque ele é um retranqueiro de marca maior. Se tem uma coisa que ele sabe fazer é marcar. Mais ou menos. Você tá sendo não, mas ele gosta de montar time para marcar. Bidon, é o último que ele pensa. Que para mim é o craque do time. Ô, Silver, deixa eu falar uma coisa com você. O Memphis entrou em campo na Europa hoje? Qual é?
não só entrou em campo, como foi titular, vestiu a camisa 10, só que ele jogou numa posição diferente daquela que ele joga aqui no Corinthians. Aqui ele joga mais como segundo atacante, um pouco mais pro lado. Ele foi 9 de ofício, centroavantão, pelo menos o primeiro tempo que eu assisti num botequinho aqui perto do Parque São Jorge, ele estava lá jogando de 9, metido entre os zagueiros. Holanda e Espanha, jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações, 2-2, a Holanda saiu perdendo dentro de casa, virou para 2-1 e tomou um empate nos acréscimos. Memphis Depay não fez gol, mas atuou até os 37 do segundo tempo, quando foi substituído pelo técnico Koeman. A volta do Memphis Depay à seleção da Holanda. O próximo jogo, o jogo da volta na Espanha, dia 23, no domingo, e vai dar tempo de boa para o Memphis retornar talvez segunda, no mais tardar terça, descansar, treinar uma ou duas vezes para encarar o Palmeiras na quinta da próxima semana. Os detalhes desse jogo da Holanda, com a atuação do Memphis, você vê amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Tá certo, Silver. Muito obrigada por todas as informações. Chegou com moral, camisa 10, titular. Eu vou te falar, mas função eu vi diferente. boa parte do jogo, né, antes de subir aqui pro estúdio. O Memphis não estava jogando absolutamente nada, mas para mim, não por culpa dele. Ele estava jogando, Garrafa, enfiado no meio de dois zagueiros. Encaixotado. Literalmente. Mas ele tava enfiado no meio de felizão, dois ó. zagueiros. Não é a posição que ele joga no Corinthians, não é a posição onde eu acredito que ele Tá pode feliz. render mais. Então, assim, o Memphis, até onde eu vi, não estava fazendo absolutamente nada em campo, mas, na minha opinião, não por culpa dele. Mas não é só aqui, né? Os treinadores acabam se complicando. Você tem jogador que no clube atua de uma forma, aí você põe na seleção sem tempo para treinar e vai exigir o quê do cara? E É aí difícil. tem uma coisa, Garrafa. O Garrafa estava esquema. falando dessa pressão em cima do Ramon e tudo mais, mas eu vejo também pressão em cima do Memphis para esse jogo contra o Palmeiras. Claro. Porque as duas atuações dele Na Libertadores. na Libertadores. Sim. Não, ele não entrou, Eu ele não digo as jogou. duas, As quatro. Ele não As jogou. quatro, mas é As de uma quatro. decepção para um cara que é trazido pela maneira como ele foi trazido. É isso. Que gerou aquela expectativa Não, que e perto gera do um que ele custo tinha financeiro feito gigantesco. também. Na principal competição do ano em tese, as atuações dele são assim, vexatórias, vergonhosas. Então, assim, é a hora dele mostrar. O time... Quis tanta 10? É isso. Eu Ganha falei tão bem pra aqui. isso. Veio Eu falei meio aqui. zicada essa A preocupação não é a 10, não era 10. A preocupação era manter aquilo que o Corinthians fez no final da temporada. Foi um fiasco. O torcedor corintiano ficou realmente muito chateado com o que aconteceu. Essa vitória frente ao Palmeiras foi uma vitória grande, uma vitória gigante, uma vitória importante, onde o time... Assim, valeu pelo resultado, Salazar, a vitória contra o Palmeiras. Porque, na minha concepção, na minha régua, o Corinthians jogar um tempo todo sem dar um chute a gol, com todo o respeito que merece o Ramon. isso A aí. estratégia foi boa,